Batalha épica perto de Novopavlovka. Tanques pegam fogo, os russos levam uma surra e recuam. Você nunca viu nada assim. Um soldado ucraniano foi ferido, capturado, mas assustou tanto os russos que eles acabaram se rendendo também. As forças de defesa atacaram com mísseis o campo de treinamento dos ocupantes na direção de Zaporizhia. Dezenas de oficiais mortos. Explosões na região de Belgorod destruíram tudo. Muitos soldados russos, necrotérios de Belgorod lotados, atentado contra Zelensky na Polônia, preso sabotador recrutado pela Rússia. Putin quebrou a promessa feita a Trump. Fim da trégua energética. A Rússia está atacando o setor de energia com mísseis. Os EUA entrarão na guerra em 72 horas em caso de nova agressão. A Casa Branca chocou a Rússia com garantias de segurança. Na Polônia, um drone desconhecido atacou uma base militar. A Rússia triplicou a produção dos mísseis Iskander, tudo graças à China. Meu nome é Catarina Nesterenko e agora vamos às principais notícias. Mas antes, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no canal. Vídeo. Aqui pelo YouTube. Vamos começar com a notícia da linha de frente. Os russos fizeram mais uma tentativa de ataque na região de Novopavlovka. As Forças Armadas da Rússia usaram 2 tanques, uma van Bucanca com tropas aerotransportadas e cerca de 15 soldados de assalto. Mas graças à ação coordenada das unidades da 42ª Brigada Mecanizada, os soldados russos sofreram perdas significativas e recuaram. Mas os russos continuam ativos em toda a linha de contato de combate. Além disso, em Kiev, as Forças Armadas russas continuam tentando realizar operações de informação usando sua bandeira. A Rússia está mais uma vez tentando enviar seus soldados para Kupinsk e Eslováia para serem enforcados lá e servirem de cenário para uma foto. Tricolor. Como eu disse, Kupinsk e Eslováia está sob o controle total das forças ucranianas. Agora estamos no centro disso. Ali, como você pode ver, é tranquilo, calmo. Novamente estou sem colete à prova de balas. Sabe de uma coisa? A diferença entre o russo, chefe do Estado-Maior e comandante do batalhão ucraniano. Não tô mentindo. Quando digo que Kupersky reconheceu meu ucraniano, tô falando sério. Mas Gerasmo diz o contrário. Os ocupantes também tentam avançar na direção de Limã, mas os pilotos da unidade de fronteira Fênix estão contendo o movimento do inimigo. Um alvo importante para as forças de defesa. Centros de controle de drones do inimigo e emboscadas de FPV. Os guardas de fronteira, operadores de drones, também estão repelindo com sucesso os ocupantes na direção sul de Slobojansk. Lá, os militares ucranianos, com ataques precisos, explodiram veículos inimigos, meios de comunicação, abrigos e eliminaram as forças vivas do inimigo. E na direção norte de Slobojansk, um drone ucraniano destruiu um veículo inimigo em pleno movimento. Os guardas de fronteira de Rupak localizaram um veículo inimigo e partiram para interceptá-lo. Eles deixaram passar um carro civil, mas alcançaram e destruíram o veículo inimigo. Também estão causando baixas nas forças do ocupante na direção de Alexandrovsk. Lá, a 110ª Brigada atingiu de forma espetacular o abrigo do inimigo. Já no território temporariamente ocupado da região de Zaporizhia, na área do vilarejo de Kamizharia, foi atingido o centro de treinamento de pilotos e de produção de drones FPV do inimigo. Também no território temporariamente ocupado da região de Zaporizhia, na área de Kleborobnoia, foi atacada uma concentração de tropas dos invasores. Além disso, em 2 de fevereiro, as unidades das Forças de Defesa da Ucrânia realizaram um ataque contra a concentração de tropas inimigas na região da vila de Terebrino, na região de Belgorod, da Federação Russa. Na região de Donetsk, em território temporariamente ocupado, na área da vila de Baranovka, foi registrado o ataque a uma estação de guerra eletrônica do inimigo. Não deixo de me admirar com os nossos militares. Eles realmente fazem coisas incríveis e provam isso não só pelo fato de que as forças armadas da Ucrânia repelem os ataques do inimigo. Na região de Konstantinovka, os ocupantes feriram o soldado Vladimir Alexandrov e o fizeram prisioneiro. Claro que não havia contato com ele. Então, enquanto o soldado era considerado desaparecido, ele conseguiu convencer 2 ocupantes a se renderem. Mais uma vez, um soldado ucraniano ferido, estando em cativeiro, conseguiu sobreviver e capturar soldados russos. Tava mandando quando começou o tiroteio, meu companheiro foi ferido, eu também. 4 correram até mim e começaram a me arrastar para dentro de uma casa. Eu só ouvi uma coisa, disseram que o pulmão do meu companheiro tinha sido atingido. Ele já era.
Depois, 2 deles, que estavam bem, foram deixados para trás, abandonados. Ficamos sozinhos por 2 dias. Eu disse para eles, me deem o rádio. Vou tentar contato com os meus, porque para vocês tanto faz. Vai dar merda. Vai dar merda para mim e para vocês. Assim, pelo menos os nossos vêm buscar a gente. E vocês vão ficar vivos, e eu também vou ficar vivo. Eles conversaram e decidiram que seria assim mesmo. Eles me deram o rádio, largaram os fuzis e eu entrei em contato com os meus. E aí, devagarzinho, as coisas começaram a andar. Meus camaradas vieram e tiraram a gente de lá. Peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia e, se não puderem ajudar financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles assistem a gente. A Ucrânia continua se recuperando após um ataque massivo russo. E nesta noite, a Federação Russa atacou cidades ucranianas com 521 drones Shahed e mísseis. Sob ataque estavam Kiev e região, as regiões de Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Sumy e Kharkiv, Zaporizhia, Donetsk, Odessa, Poltava e Chernihiv. Segundo Yuri Ignat, chefe do Departamento de Comunicações do Comando da Força Aérea Ucraniana, a Rússia está utilizando mísseis de cruzeiro que seguem uma trajetória balística. E é difícil se perder neles. O X-22 e outros mísseis deste tipo, mísseis de alta velocidade, embora sejam considerados mísseis de cruzeiro, é assim que os denominamos. Por exemplo, se forem mísseis de cruzeiro, eles atacam seguindo uma trajetória balística. Ou seja, eles sobem muito alto, voam dezenas de quilômetros a uma velocidade enorme e atacam como balísticos, descendo em direção aos alvos. Tipo como o próprio Kinzhal. Particular, estamos falando do míssil X-22. Para derrubá-lo, são necessários os Patriots, mísseis dos quais não há o suficiente. Mas ainda assim, os Patriots estão funcionando. Na internet apareceram imagens da interceptação do míssil hipersônico Tsirkon na noite passada. Os russos, como sempre, atacaram o setor de energia. A Rússia mirou na usina termoelétrica de Kiev. Em Dnipro, a usina termoelétrica de Predniprovsk foi atacada e em Vinnytsia, a de Leidzinska. A extensão dos danos ainda está sendo apurada, mas já há notícias sobre a usina termoelétrica atacada na região de Kharkiv. Uma das principais usinas termoelétricas da cidade, segundo um deputado do Conselho Regional de Kharkiv, não pode ser recuperada. Há informações gerais sobre danos graves em uma das principais usinas termoelétricas da cidade de Kharkiv. Assim, Terekov falou sobre 800 casas, um pouco mais, das quais hoje deve começar a ser drenada a água, porque a restauração dessa usina termoelétrica, por enquanto, é impossível. Neste momento, digamos assim. Devido ao dano crítico, foi declarada a situação de emergência em Kharkiv por causa da usina termoelétrica. 105 mil assinantes em mais de 900 prédios ficaram sem aquecimento. Mas os russos atacam não só os objetos da infraestrutura energética, mas também aqueles que a restauram. Herder informa que os ocupantes tentaram atacar com mísseis X-22 os trabalhadores da DTEK e da Ukrenergo, que estavam no processo de restauração da subestação, na região de Kiev após o bombardeio noturno. Mais uma vez, repito, a Rússia é um país de terroristas. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até do DEUA. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreva nos comentários deste episódio de qual país você nos assiste e se aí apoiam nossa luta contra o Império, tudo mal. Sempre leio seus comentários com muito prazer. E nós, por enquanto, continuamos. Agora vem a parte mais interessante. O fato de a Rússia atacar a Ucrânia era óbvio. Enfim, isso foi dito no Kremlin, declarando que a chamada e o cessar-fogo energético está em vigor até 1º de fevereiro. Mas enquanto mísseis voavam sobre nós, o presidente do DEUA afirmava que Putin não atacaria o setor energético ucraniano. Eu perguntei a ele se não poderia parar o bombardeio por uma semana para não lançar mísseis contra Kiev ou qualquer outra cidade. E ele concordou em fazer isso. Isso já é alguma coisa,
Bem, esse alguma coisa nós já sentimos, ouvimos e até vimos. A Rússia, que quebrou a promessa, foi comentada até por Zelensky. E o presidente da Ucrânia diz que ou a Federação Russa, uma semana dura 4 dias, ou então a Federação Russa está apostando na guerra. O presidente dos Estados Unidos disse que era preciso se abster de ataques durante uma semana. Essa foi uma decisão muito importante. Na verdade, isso começou na noite de quinta para sexta. E na noite de hoje, na nossa opinião, os russos quebraram a promessa. Ou seja, ou a Rússia agora acha que uma semana tem menos de 4 dias em vez de 7, ou eles realmente estão apostando na guerra, só estavam esperando os dias mais frios deste inverno. Quando, em grande parte do território da Ucrânia, faz mais de 20 graus negativos Celsius. Mas vamos voltar ao Trump. Essas não são todas as declarações do presidente do ZEUA. Ele diz que, em relação à resolução da guerra entre Ucrânia e Rússia, em breve pode haver boas notícias. Notícias. Acho que estamos muito bem com a Ucrânia e a Rússia. Pela primeira vez digo, acho que talvez em breve teremos boas notícias. Pode haver boas notícias, pois há avanços. O secretário de Segurança, Rustam Umerov, prevê resultados na troca de prisioneiros. Em breve você ouvirá resultados concretos. Este é um projeto em andamento, que está em curso desde 2022. Quanto ao processo de negociação, há menos detalhes específicos disponíveis. Sabemos que as conversações trilaterais em Abu Dhabi estão agendadas para começar hoje. Não sabemos que tipo de anotações serão usadas na reunião. Mas ontem, após o ataque à Ucrânia, o presidente Zelensky declarou que a Federação Russa, com esse ataque, praticamente sabotou as medidas de desescalada propostas pelo ZEUA após o último encontro em Abu Dhabi. Foi uma proposta muito sensata. Vamos mostrar ao mundo inteiro, às nossas sociedades, que estão sendo dados passos em direção à desescalada. Vamos começar com esses passos de desescalada de um encontro para o outro. Assim, basicamente, os americanos propuseram logicamente para o próximo encontro. E era assim que deveria ser, para que houvesse um próximo encontro. Depois, as partes continuaram a discutir outros caminhos para a desescalada. Como vemos, o encontro não foi adiado por culpa do lado ucraniano. Foi adiado para quarta ou quinta-feira. E vocês sabem, sim, o encontro foi adiado por motivos que vieram de outros lados. Ou seja, do nosso ponto de vista, tudo deveria ter acontecido. A demonstração, a desescalada deveria ter continuado. Mas, mesmo assim, isso não aconteceu. Sobre o fato de que esse bombardeio é um sinal ruim para as negociações, também fala o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Aliás, ele chegou a Kiev para uma visita na manhã após o ataque. Isso levanta a questão se os russos realmente levam isso a sério. Espero que eles estejam falando sério. E o presidente dos Estados Unidos está fazendo tudo com sua equipe para trazer a paz, e eu os elogio por isso. Foram feitos grandes esforços, mas esta noite foi um sinal muito ruim. Enquanto isso, estamos apenas esperando por notícias após as negociações. Temos informações muito interessantes sobre os acordos já alcançados. Quase. Elas dizem respeito às garantias de segurança. O jornal Financial Times teve acesso ao texto completo das garantias de segurança. O documento também fala sobre as ações dos aliados da Ucrânia em caso de um novo ataque da Rússia contra a Ucrânia. Os Estados Unidos e a Europa supostamente entrariam em guerra pela Ucrânia em até 72 horas. De acordo com esse plano, caso a Rússia viole o cessar-fogo, um aviso diplomático será emitido em até 24 horas. E quaisquer ações que sejam necessárias por parte do exército ucraniano para deter essa violação. Se as hostilidades continuarem mesmo após isso, haverá uma segunda fase do plano, que prevê a intervenção dos apoiadores de Kiev da chamada Coalizão dos Dispostos, que inclui vários membros da UE, além do Reino Unido, Noruega, Islândia e Turquia. Se a violação do cessar-fogo se transformar em um ataque em grande escala, dentro de 72 horas após a primeira violação haverá uma resposta militar coordenada com a participação de forças ocidentais, incluindo o exército dos Estados Unidos, segundo informa o Financial Times. A Federação Russa, é claro, considera essas garantias de segurança inaceitáveis.
A declaração sobre as garantias de segurança foi feita por Iriuta durante um discurso no parlamento ucraniano. Segundo ele, assim que um acordo de paz for alcançado, tropas dos parceiros aparecerão imediatamente na Ucrânia, aviões estarão no ar e navios no mar. E, claro, a OTAN continuará apoiando a Ucrânia. Os Estados Unidos da América, a Europa e o Canadá expressaram disposição em fornecer determinadas garantias de segurança. A coligação dos dispostos fez progressos na elaboração dessas garantias, particularmente no mês passado em Paris, e o presidente Zelensky falou sobre isso. Assim que um acordo de paz for alcançado, as Forças Armadas da OTAN, aeronaves no ar e apoio naval aparecerão imediatamente. Outros membros da OTAN que concordarem ajudarão de outras maneiras. O que se acha da proposta de garantia de segurança para a Ucrânia por parte do EU e da Europa? Nova provocação da Rússia. Na Polônia, um drone desconhecido caiu diretamente no território de uma base militar, a 70 metros de um depósito de armas. Segundo a Rádio Zet, o incidente aconteceu a 100 quilômetros de Rochava e uma instalação de uma unidade especializada que monitora o espaço radioelétrico na região estrategicamente importante do corredor de Suwałki. Na Polônia, acredita-se que o drone poderia estar realizando reconhecimento e coletando dados secretos. Segundo uma fonte da Rádio Z, há suspeitas de que se tratava de um drone de reconhecimento que poderia estar escaneando as antenas e os sistemas da base. Ao mesmo tempo, as ações da equipe de plantão levantaram questionamentos. Eles observaram o voo do aparelho, mas não conseguiram agir contra ele. E, após a queda, provavelmente ativaram os protocolos de segurança. O incidente está sendo investigado pela Polícia Militar. Trata-se de uma violação das regras de tráfego aéreo em espaço proibido. Na Polônia, um morador da cidade fronteiriça de Hrubieszów foi considerado culpado e condenado a 3 anos e meio de prisão por trabalhar para a inteligência russa. A publicação polonesa, a RMF24, informa que se trata de Paweł, de 50 anos, que foi recrutado pela inteligência militar russa e coletava informações úteis para eles. Entre suas tarefas estava a coleta de dados sobre a segurança no aeroporto Rzeszów-Jasionka, que é um centro logístico-chave para o apoio à Ucrânia e para as viagens internacionais de ucranianos durante a guerra. Esses dados poderiam potencialmente ser usados para planejar um atentado contra as principais autoridades da Ucrânia. O homem também demonstrou disposição para participar de atividades de sabotagem. O Tribunal Distrital de Zamostia considerou o homem culpado das acusações apresentadas e o condenou a 3 anos e 6 meses de prisão. A Rússia triplicou a produção dos mísseis Iskander graças ao fornecimento de componentes vindos da China. Oficialmente neutra, Pequim, na verdade, é o principal doador do complexo militar industrial de Putin, que traz morte e destruição aos ucranianos. Sobre como o Império do Meio se tornou cúmplice dos crimes de guerra do Kremlin. A seguir. A China se tornou a retaguarda do complexo militar russo. Nós temos uma relação única com a China. Isso é verdade. O valor total das tecnologias e equipamentos fornecidos ao país agressor pela China já ultrapassa 10 bilhões de dólares. Essa dependência das exportações, claro, coloca a dependência da Rússia em relação à China se tornará ainda maior, o que está totalmente em consonância com os objetivos da China de absorver gradualmente a Federação Russa. A China tornou-se cúmplice dos crimes de guerra de Putin e está ajudando o Kremlin a aumentar sua produção de armas. No setor de defesa, a China aumentou significativamente as exportações de bens prioritários para a Rússia, ou então bens de uso dual, incluindo chips, pad de computador, máquinas-ferramenta, radares e sensores. Todos eles fazem parte da lista dos produtos mais críticos, cuja exportação para a Rússia foi proibida por 39 países, incluindo o Reino Unido e o EUA. Segundo uma investigação do Telegraph, a China está fornecendo máquinas especializadas para a Rússia. Elas são compradas em volumes enormes. Elas sustentam a produção de defesa da Rússia, especialmente na Zona Econômica Especial de Alabuga, onde são fabricados os Shaheds. Além das máquinas, Pequim forneceu ao Kremlin cristais para radares e guerra eletrônica no valor de 97 milhões de dólares, microchips e placas de memória no valor de 4,9 bilhões para armas de alta precisão e caças da marca.
Sukhoi, rolamentos de esferas que são criticamente importantes para a aviação, no valor de 130 milhões de dólares, miras telescópicas no valor de 42 milhões de dólares, também foram registradas entregas de carcaças de drones, bateria de lítio e cabos de fibra ótica para a produção de drones. Não, nós simplesmente pensamos em como organizar da melhor forma o nosso próprio trabalho e, através da união de esforços, alcançar resultados positivos. A Federação Russa tornou-se criticamente dependente da amigável Pequim, até mesmo na produção de mísseis para os Iskander. Graças ao apoio, o Kremlin conseguiu triplicar o volume de sua produção. Apenas 36 mísseis nos primeiros 11 meses da guerra em grande escala. 30 mísseis produzidos por mês em novembro de 2023 e já 50 mísseis por mês previstos para dezembro de 2025. Foi justamente a China que forneceu a fábrica de mísseis na cidade de Votkin. Depois, são esses mísseis que os russos usam para atacar as cidades ucranianas, destruindo a infraestrutura e matando ucranianos. Após o anúncio da trégua energética, a Rússia lançou um Iskander-M e 111 drones contra a Ucrânia. A Rússia realizou um ataque combinado contra a Kryvyi Rih, lançando mais de 70 drones e um míssil balístico Iskander-M. A infraestrutura civil foi danificada, mais de 3.100 consumidores ficaram sem eletricidade e também houve mineradores presos nas minas. Após o bombardeio massivo realizado pela Rússia na noite de 24 de janeiro, foi encontrada uma ogiva não detonada de um míssil balístico Iskander-M. Em 2024, a China forneceu cerca de 70% das importações russas de um componente-chave do combustível para mísseis balísticos. Apesar de o Ministério das Relações Exteriores da China ter rejeitado a acusação de que Pequim fornece equipamentos especializados e máquinas para a Rússia, atualmente a China é um parceiro comercial fundamental do país agressor. A participação dela no comércio exterior com a Rússia aumentou quase 34%. Ao longo desses anos, especialmente desde o ataque em grande escala à Rússia e à Ucrânia, na prática, a China substituiu com seus produtos e serviços quase todos os setores tecnológicos da Federação Russa. O Kremlin não possui capacidade produtiva própria suficiente para fabricar esses produtos em volumes adequados. Já o setor industrial de grande escala da China permite a fabricação de armas em série. A China já entrou em todos os setores-chave da economia russa e, em muitos deles, destruiu o que não lhe era conveniente. E aquilo que podia ser útil para si, simplesmente passou a comandar. A China viu vantagem nisso. Além do lucro, há a troca de tecnologias. Jornalistas analisaram imagens de um avião da Força Aérea do Exército Chinês e perceberam que os bombardeiros estavam armados com mísseis aerobalísticos KD-21, que são análogos ao quinjal russo. Não se descarta que o míssil chinês tenha sido desenvolvido com base nele. Essa história lembra muito o que aconteceu antes na União Soviética, quando o Estado direcionava todos os seus esforços exclusivamente para o complexo militar-industrial, enquanto todo o segmento civil ficava estagnado ou era totalmente dependente das exportações. Moscou está perdendo a iniciativa, tornando-se o parceiro júnior de Pequim. A economia da Federação Russa terminou o ano de 2025 em uma crise profunda. Os preços do petróleo caíram para o menor nível em 5 anos. A receita com a exportação de petróleo caiu cerca de 20%. Os Estados Unidos aumentaram a pressão das sanções. Trump assinou uma lei bipartidária que amplia significativamente o escopo das restrições. E a União Europeia está se preparando para aprovar o 20º pacote de sanções contra o Kremlin. A Índia abandonou Putin e o presidente dos Emirados diz que convenceu a Índia a não comprar petróleo russo. Ele chegou a esse acordo durante uma conversa telefônica com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e isso, segundo Trump, ajudará a acabar com a guerra na Ucrânia. Ele concordou em parar de comprar petróleo russo e comprar muito mais dos Estados Unidos e, potencialmente, da Venezuela. Isso ajudará a acabar com a guerra na Ucrânia, que está acontecendo agora, com milhares de mortos a cada semana. Bem, pode-se duvidar das palavras de Trump o quanto quiser, mas a ideia de recusa, ou pelo menos de redução das importações de petróleo russo pela Índia, é bastante real.
Porque isso já aconteceu, por exemplo, em dezembro, após a imposição de sanções do Zekresawa contra a Lukoil russa. A Índia reduziu a importação de petróleo russo em 50%. Quanto à nova proposta de fornecimento de petróleo para a Índia, a Reuters já havia informado que os EUA planejam retomar a venda de petróleo venezuelano para que o país possa substituir as importações do petróleo russo. E um detalhe importante para entender o papel da Índia. Desde o início da guerra em grande escala da Federação Russa contra a Ucrânia, a Índia se tornou a principal compradora do petróleo russo. O Kremlin já reagiu à declaração de Trump. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, disse que ainda não receberam nenhuma notícia da Índia sobre a recusa do petróleo russo. Nós, é claro, acompanhamos tudo isso com muita atenção, todas as notícias a esse respeito. Naturalmente, levamos muito a sério as declarações do presidente Trump, as registramos cuidadosamente e as analisamos. E respeitamos as relações bilaterais entre os Estados Unidos e a Índia, mas damos igual importância ao desenvolvimento de nossa avançada parceria estratégica com a Índia, entre a Rússia e a Índia. Isso é o mais importante para nós e pretendemos continuar a desenvolvê-lo globalmente, nossas relações bilaterais com Nova Delhi. E é isso que fazemos. Pode... Para esclarecer, a Índia realmente se recusou a comprar petróleo russo? Até o momento não recebemos nenhuma declaração de Nova Delhi sobre este assunto. Você acha que Trump conseguirá conquistar a Índia? A Hungria, cujo líder, ONU, mantém relações muito cordiais com Putin, continua a promover e proteger os interesses do Kremlin na União Europeia. E hoje vamos falar de gás novamente. Em Budapeste, ele entrou com um processo contra a UE por se recusar a fornecer gás russo. O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, chama a decisão do Parlamento Europeu de sanção velada e insiste que os funcionários europeus foram longe demais. Em primeiro lugar, Bruxelas não tinha o direito de tomar tal decisão, pois proibir a importação de fontes de energia só é possível no âmbito de sanções, e para isso é necessária uma decisão unânime. Em segundo lugar, a União Europeia não tem, de modo geral, competência para tomar tais decisões, pois o Tratado sobre o Funcionamento da UE prevê isso de forma clara. Cada Estado decide de forma independente quais fontes de energia comprar e de quem comprar. Bem, na minha opinião, a decisão da UE é bastante lógica, considerando quantas vezes a Hungria, junto com a Eslováquia, vetou quaisquer restrições contra a Rússia. Aliás, ela também pretende processar a Eslováquia. Mas por mais que os amigos de Putin não queiram, esta decisão específica, segundo o comissário europeu de energia, Dan Jorgensen, é 100% juridicamente fundamentada. Declaramos que não vamos mais ajudar a financiar indiretamente a guerra do presidente russo Vladimir Putin na Ucrânia, comprando gás de lá. Isso também significa que a Rússia não pode mais chantagear os Estados-membros e usar a energia como arma contra nós. Mais algumas palavras sobre a proibição. No final de janeiro, a UE decidiu oficialmente interromper gradualmente as importações de gás. Para sempre. A proibição total entrará em vigor no início de 2027. E isso é uma notícia realmente boa. Afinal, essa medida reduzirá significativamente a receita do Kremlin, que a Federação Russa está desperdiçando em guerras. O que você acha dessa decisão ousada e astuta da União Europeia? Nova corrida nuclear. O acordo de não proliferação nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia expira na próxima quinta-feira. E esse fator de contenção deixa de funcionar. E o que vem depois? Será que o mundo ficará cara a cara com as ambições desmedidas de dois presidentes com maletas nucleares? Uma nova corrida armamentista nuclear pode começar já nesta semana. No dia 5 de fevereiro, expira o Tratado START III, também conhecido como Novo START, entre Moscou e Washington, sobre a limitação de armas estratégicas ofensivas. Se ele expirar, então expira. Nós simplesmente faremos um acordo melhor. Na véspera do vencimento do START III, segundo o qual é estabelecido um limite para cada lado quanto ao número de ogivas nucleares implantadas, até 1.550 unidades, Donald Trump deixou claro para Putin que os Estados Unidos não estão interessados. Na proposta da Rússia de prorrogar por mais um ano as principais disposições do tratado. Por que a Rússia, por que o próprio Putin está com tanta pressa para prorrogar o START III? Está até disposto a prorrogar unilateralmente, fazer o que for preciso? A resposta é muito simples. Putin não quer deixar esse tratado escapar enquanto a China está ativamente aumentando seu poderio nuclear.
porque nesse caso, a singularidade da Federação Russa como o segundo maior estado nuclear do mundo simplesmente desaparece. Porque quando esse tratado já envolver 3 partes, amanhã pode aparecer um 4º participante e depois um 5º. Na Casa Branca, acreditam que um novo acordo nuclear deve ser firmado não só com Moscou, mas também com Pequim. Ao mesmo tempo, na China, rejeitaram categoricamente a proposta de Washington. É insensato e irrealista pedir que a China se junte às negociações sobre a redução nuclear com o ZIWA e a Rússia. A China sempre mantém seu poderio nuclear no nível mínimo necessário para a segurança nacional. Não participam de corrida armamentista com ninguém. Só que os comunistas chineses estão sendo dissimulados. Nos últimos anos, a China aumentou drasticamente seu potencial nuclear, quase o dobro. Atualmente, a China possui mais de 600 ogivas nucleares. E, segundo as previsões do Pentágono, até 2030 os chineses planejam expandir esse número para até 1.000 ogivas do juízo final. O mundo está à beira de uma nova corrida armamentista. Não acho que durante a minha vida haverá outro tratado limitando a quantidade de armas nucleares. Como observam os especialistas, o principal valor do tratado que existia não estava apenas nas limitações quantitativas, mas sim nos processos de monitoramento mútuo, inspeções e troca de informações. No entanto, todo o processo de inspeção foi inicialmente suspenso durante a pandemia de Covid-19 e, em seguida, cessou completamente quando Putin, tentando intimidar o mundo no segundo ano da invasão em grande escala da Ucrânia, interrompeu a participação da Rússia no tratado. O START 3 faz parte da construção ideológica de Putin. É fato que eles alimentam os russos com sua propaganda ideológica ao longo de muitas décadas consecutivas. Eu faria agora uma previsão extremamente cautelosa e ponderada de que, apesar de o prazo final deste Tratado de Controle de Armas terminar em 5 de fevereiro, os representantes do governo dos Estados Unidos vão insistir muito pouco sobre o assunto, em incluir também a China nele, além de revisar fundamentalmente as condições desse tratado para garantir o seu cumprimento. E antes de tudo, é claro, por parte da Federação Russa e da China, a Ucrânia e a OTAN concordaram com as prioridades de cooperação em defesa aérea, F-16 e HIMARS, e de modo geral. O ministro da Defesa, Mikhail Fedorov, se reuniu com representantes da OTAN responsáveis pela parceria com a Ucrânia. Como o novo ministro da Defesa começou a lidar com a situação nas Forças Armadas da Ucrânia, contaremos em nossa reportagem. O novo ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fedorov, começou a reformar o exército ucraniano a passos largos, o que provocou uma histeria entre os apoiadores de Putin. De fato, ele é um organizador competente na produção de drones. E agora ele estabeleceu a meta de aumentar as perdas das Forças Armadas da Federação Russa para 50 mil por mês, graças aos drones. E, em geral, considero que este é um inimigo bastante sério, um desafio sério. A primeira e principal declaração do novo ministro é aumentar as perdas dos soldados russos para irreversíveis 50 mil. Fazer com que o custo da guerra para a Rússia seja tão alto que ela simplesmente não consiga suportar. Parar o inimigo pela força. Parem o inimigo pela força. Ele apresentou detalhadamente um plano de caráter tático, estratégico e operacional geral de ação. O plano em questão não apresenta meras setas significativas desenhadas no mapa, nem devaneios teóricos, nem nada dessa verborragia genérica que costumamos ver. Este é, de fato, o plano de trabalho estruturado do novo ministro que acaba de assumir o cargo. Encaixado em apenas 5 palavras e um único número. Este plano estratégico visa matar aproximadamente 50 mil orcs russos no campo de batalha. Mensal. O conteúdo é bastante conciso e extremamente construtivo. Além disso, é totalmente realista. Correspondentes de guerra reclamam que tal número é totalmente realista, já que Putin e sua liderança militar não querem abandonar a ideia de ataques com carne. Se falarmos especificamente de perdas, digamos, este é o indicador-alvo desejado, é isso mesmo? Infelizmente, isso pode ser alcançado com bastante sucesso. Não faz muito tempo, Magyar noticiou que deduziu a cifra de alvos atingidos, especificamente de pessoal, confirmados em mais de 30 mil.
Ou seja, basicamente, isso é o que recebemos em nossas tropas em um mês. A segunda inovação de Fedorov: finalmente desligar os Starlinks contrabandeados dos russos e derrubar completamente sua comunicação e sistema de controle de drones. Precisamos que o Starlink funcione lá porque são usadas certas tecnologias que também são importantes para nós. Elas estão relacionadas aos drones. Existe outra maneira de fazer com que nossos Starlinks funcionem, enquanto os Starlinks que na verdade aparecem lá não funcionem de outra forma. E é por isso que estamos trabalhando com a SpaceX para resolver essa questão. O próprio Elon Musk apoiou a ideia e declarou que ajudaria no que pudesse. Parece que as medidas que tomamos para impedir o uso não autorizado do Starlink pela Rússia deram resultado. Avisem-nos se forem necessárias medidas adicionais. Pensamos em um método ainda mais simples. Um método. Pelo que entendi, os satélites Starlink, em breve, só vão atender na Ucrânia aqueles terminais que estiverem na chamada lista branca. Ou seja, as unidades das Forças Armadas da Ucrânia e os cidadãos ucranianos comuns que possuem esses Starlinks devem cadastrar seus terminais na lista branca, registrando-os nela. E depois poderão usar a internet normalmente, como antes. Já os russos não conseguirão fazer isso. Eles não poderão cadastrar seus terminais contrabandeados nessa lista branca. E por isso, em breve, todos os terminais deles vão virar abóboras. Não passou nenhum mês desde a nomeação de Fedorov como ministro da Defesa. E os russos já estão em verdadeiro pânico com as primeiras novidades. O que vai acontecer a seguir, só podemos imaginar. Mas vai ser muito interessante de assistir. A Rússia está reconstruindo a infraestrutura militar na fronteira com a Finlândia. Em Petrozavodsk, capital da República da Carélia, começou a restauração do antigo quartel soviético. No local está sendo registrada a presença de equipamentos militares. Que sinais a Rússia está tentando enviar ao Ocidente dessa forma e o que a Ucrânia tem a ver com isso? Veja em nossa reportagem. A Rússia começou a restaurar e expandir a infraestrutura militar na República da Carélia, perto da fronteira com a Finlândia e países da OTAN. Isso foi relatado pela publicação finlandesa El. A informação foi obtida com base na análise de imagens de satélite. A maior parte do equipamento das Forças Armadas russas na Carélia está concentrada em sua capital. Imagens de satélite também indicam a presença de mais de 50 unidades de equipamento militar, em particular caminhões e veículos especiais. Em Petrozavodsk está localizada uma grande base aérea e o arsenal da Rússia. Atualmente, até 3.000 militares russos estão presentes na base. Além disso, a base aérea de Bessovets é utilizada para abrigar cerca de 80 caças. Em parte, isso indica que a Rússia está reagindo à expansão da OTAN, a qual a própria Rússia, sob a liderança de Putin, com o próprio Putin à frente, contribuiu para a adesão da Suécia e da Finlândia à Aliança do Atlântico Norte. Por isso, hoje, acredito que isso está relacionado, se falarmos das ações da Rússia, antes de tudo, ao componente informacional nesta fase. No entanto, é bastante provável que a Rússia continue tentando demonstrar tudo. A agressividade de suas intenções. A Federação Russa já em 2024 iniciou a reconstrução do guarnição soviética em Petrozavodsk. A ativação do guarnição não foi oficialmente anunciada. Ao mesmo tempo, a mídia local informa que já neste ano está planejada a construção de um novo guarnição na cidade. Segundo especialistas, a intensificação das obras está relacionada à criação, em 2024, do 44º Corpo de Exército da Federação Russa na Carélia. Sua formação significa um aumento do efetivo das tropas terrestres em cerca de 15.000 pessoas. Até agora, provavelmente apenas uma pequena parte do novo efetivo chegou a Petrozavodsk, pois ainda é necessário criar infraestrutura habitacional e de treinamento para os militares. Esses são sinais que confirmam a opinião do nosso país e os dados da nossa inteligência, de que a Rússia está justamente neste flanco escandinavo. Pode estar se preparando para uma agressão contra países da OTAN. Está indo para New-Venerianda, de qualquer forma, hoje, provavelmente no país mais importante no Báltico. Acho que esses planos são justamente os principais que estão sendo considerados hoje na Federação Russa. De qualquer forma, o fortalecimento deste ponto aqui. O flanco escandinavo contra a OTAN é uma das principais tarefas para a Rússia. Os analistas também chamam a atenção para Kandalaksha, na região de Murmansk, na Rússia, onde está sendo construída uma cidade militar para uma nova brigada de artilharia e uma de engenharia. Segundo os planos das autoridades regionais da região de Murmansk, devem ser construídos cerca de 10 novos edifícios lá, e o efetivo total pode chegar a 2.000 militares. O quartel está localizado a menos de 150 quilômetros da fronteira com a Finlândia e tem importância estratégica.
As autoridades locais da Carélia apoiam abertamente a ampliação da presença militar. No Conselho Municipal de Petrozavodsk, foi declarado que o aumento do número de tropas é uma decisão política do presidente da Federação Russa e a região se considera um posto avançado na fronteira com a OTAN. Ao mesmo tempo, uma parte significativa das unidades já formadas do 44º Corpo de Exército está envolvida na guerra contra a Ucrânia, em particular na direção de Kharkiv. Por isso, o ritmo de implantação de novas forças no noroeste da Federação Russa permanece limitado. Para nós nada vai mudar. Só podemos confirmar mais uma vez que nossa inteligência está funcionando muito bem. Esses dados que a Ucrânia compartilha sobre os planos russos com aliados e parceiros correspondem à realidade. Em seu relatório anual, a inteligência militar finlandesa observa que, caso as mudanças planejadas sejam concluídas, a capacidade da Rússia de conduzir operações militares na direção da Finlândia aumenta significativamente. Mas enquanto a guerra em grande escala contra a Ucrânia continua, Moscou não possui recursos suficientes para manter plenamente forças significativas e capazes de combate nessa direção. Hoje, a Ucrânia, e graças à Ucrânia, todas as unidades combatentes da Federação Russa estão de fato envolvidas na guerra russo-ucraniana, na linha de frente do confronto. Nesse sentido, a Finlândia, e provavelmente a Suécia também, têm menos motivos para se preocupar. Vale a pena se preocupar. Que agora para a fronteira com a Finlândia, em particular, cheguem unidades combatentes. Isso não vai acontecer. De fato, com essas ações, a Rússia tenta mostrar que pode atacar a qualquer momento e usa isso como um método de pressão política sobre o Ocidente. Mas a Ucrânia, ao custo de sua luta, continua sendo o escudo de toda a Europa. Enquanto a Ucrânia e seus parceiros insistem que atletas russos e bielorrussos não têm lugar no esporte mundial, mesmo com status neutro, as organizações esportivas continuam ultrapassando todos os limites. O presidente da Federação Internacional de Futebol, Gianni Infantino, que também é amigo de Putin, propõe cancelar a proibição de participação de russos em competições. Nós devemos fazer isso. Com certeza. Porque essa proibição não trouxe nenhum resultado. Ela só causou ainda mais decepção e ódio. A proposta de Infantino já recebeu resposta na Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiga, chamou o chefe da FIFA de degenerado moral e comparou sua proposta de retorno dos russos ao futebol de alto nível com a participação da Alemanha nazista nas Olimpíadas de 1936. 679 meninas e meninos ucranianos nunca poderão jogar futebol. A Rússia os matou. E ela continua matando cada vez mais enquanto os degenerados morais propõem suspender as proibições, apesar da incapacidade da Rússia de acabar com a guerra. Mas isso ainda não é o fundo do poço. Há também outras notícias sobre o grande esporte. Enquanto a FIFA apenas pensa em trazer os russos de volta à Federação Mundial. O taekwondo já permitiu que russos e bielorrussos competissem sob suas próprias bandeiras. No entanto, isso também não é tudo. A Federação de Bobsled e Skeleton permitiu a participação de russos que apoiam a guerra nas competições. Em meados de dezembro, 7 atletas russos de Skeleton adquiriram status neutro. Victoria Fettel, Elena Frolova, Polina Kniazeva, Polina Tiurina, Daniil Romanov, Vladislav Semenov e Jeremias Zikov. Mais tarde descobriu-se que alguns deles são militares do exército russo e apoiadores da guerra contra a Ucrânia. Em particular, há alguns anos, fontes russas e o site oficial do CSKA informaram que Romanov era soldado raso da companhia esportiva, CSKA Sochi. Não posso chamar isso de outra coisa senão vergonha. É isso por hoje. Deixe seu like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje, para não perder nossos próximos episódios. Até a próxima!